Vamos começar pelos diretores, quem assim desejar. Um bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, senhores diretores, bom dia, nossa advogada-geral reguladora, a todos que participam da reunião. Temos uma ótima reunião, que seja uma reunião bastante produtiva. Obrigado, diretor. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, senhor presidente Luiz Alberto Nespo, diretor Murilo O'Hara, diretor Paulo Henrique, nosso advogado-geral regulador Daniel Fior, nosso chefe de gabinete Mariano, o Vinícius, que está conosco, as outras pessoas que acompanham a nossa reunião deliberativa e também os que virão assistir. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Perfeito. Obrigado, diretor. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, diretor José Rodrigues, bom dia, diretor Paulo, bom dia, doutora Vaniele, e a todos que estão presentes nessa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão. Obrigado, diretor. Vaniele. Bom dia a todos, que seja uma sessão, uma reunião produtiva. Mariana. Bom dia, presidente, doutora Vaniele aqui presente, bom dia, diretor José, diretor Paulo, diretor Nuril, Léo, Vasco, tenhamos uma excelente reunião. Obrigado. Pedindo, então, a presença, invocando a presença de Deus, nós partimos para o nosso item número 8. E ele se trata do processo número 118.214/2020, da Aviação Juína Limitada. Da mesma forma que ontem, o assunto é prolongamento da linha, a pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, e da mesma forma do encaminhamento de ontem, só reconfirmo com os diretores a dispensa a leitura do relatório e do voto, apenas um resumo pelos diretores, uma vez que esse assunto já foi amadurecido em reunião anterior e está apto a ser deliberado. De acordo, doutor José, seguindo a ordem alfabética. De acordo, presidente. De acordo, doutor Noril. De acordo, presidente. Obrigado. De acordo, diretor Paulo. De acordo, presidente. Essa presidência também está de acordo que seja liberada a leitura do relatório e do voto, fazendo somente um relato para que os demais possam votar, acompanhando ou não o voto de cada relator. Doutor Paulo, fique à vontade de se manifestar quanto ao processo 8 de nossa pauta. Bom dia a todos novamente. Então, trata-se de um pedido formulado pela Aviação Juína, referente ao prolongamento da linha de Cuiabá Comodoro via Cáceres até Sapezal. A situação descrita aí é prevista na legislação, nos artigos 145 e 146 e do decreto 1020, bem como na nossa lei complementar. Todavia, o que acontece? Esse processo, houve perda de objeto, porque a Aviação Juína já não é mais operadora desse MIT. E por essa questão, a área técnica, por meio da informação técnica, deixa eu ver só o número da informação técnica aqui. Na realidade, assim, a informação técnica, a CRTR nos informou que a empresa não opera mais o mercado de transporte, razão pela qual recomenda seu arquivamento definitivo do processo, pela perda de objeto. Então, diante do exposto, quem é a operadora lá no MIT 5, categoria básica, agora já não é mais a Gênesis, aliás, não é mais a Aviação Juína, sim a Gênesis. Aí a gente vota pelo indeferimento, justamente pela perda do objeto do pedido. Obrigado, diretor. A troca da permissionária, né? Então, é essa situação. Perfeito, a perda do objeto. Eu só peço que a nossa chefe de gabinete faça a leitura da minuta para que possamos considerar se o extrato da ata está válido, e estamos de acordo, e poder votar simultaneamente, né, manifestar o voto, e quanto ao texto de nossa ata.
Item 8, processo de número 118214 de 2020, Viação Juína Limitada, PP. Assunto prolongamento de linha. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que vota pelo indeferimento do pedido formulado pela empresa Viação Juína Limitada, PP, referente ao requerimento prolongamento de linha Cuiabá versus Comodoro via Cáceres até Sapezal por perda de objeto. Presidente, só uma questão de ordem, só para prestar um esclarecimento ao colegiado. Esse pedido ele foi formulado no meio de março do ano passado, que foi bem na fase da transição do cargo de presidente. Então, houve também a saída do coordenador da área, então aí acabou gerando essa situação, né? Só para esclarecimento. Perfeito. Então, uma fase bem tumultuada, né? Perfeito. Obrigado pelas explicações. E me coloco novamente agora em linha para que possamos votar, né? E começo pela ordem alfabética, solicitando o José Rodrigues que se manifeste quanto ao seu voto e quanto ao texto que está em tela, se há concordância. Presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto. Obrigado, doutor Noril. Quanto ao seu voto e ao texto. Voto com o relator e estou de acordo com o texto, presidente. Obrigado. Essa presidência também vota com o relator e está de acordo com o texto para o item 8 da pauta. Passamos, então, ao item 9, que trata-se do processo número 18.1032/2020, Viação Juína Limitada. O assunto é o prolongamento da linha de Juara a Tangará da Serra e a pauta é solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo, que passa a palavra. Novamente, senhor presidente, senhores diretores, trata-se de um pedido de prolongamento de linha, todavia, da linha Juara a Tangará, né? Esse foi um requerimento feito também no período de março, requerendo prolongamento até de Juara a Tangará até Cuiabá. Daí, por meio da informação técnica número 059, recomendou-se também, da mesma forma, o arquivamento dos autos em definitivo pela perda de objeto. Dessa forma, eu voto pelo indeferimento do pedido da empresa referente ao prolongamento de linha Cuiabá-Tangará até Cuiabá por perda de objeto. A operadora lá agora é a Lugar. Obrigado pelo voto, diretor Paulo. Peço que a chefe de gabinete coloque o extrato e possível minuta a ser validada pela diretoria quanto ao voto do diretor Paulo para que possa ser votado em conjunto. Item 9, processo de número 18.1032 de 2020, Viação Juína Limitada, PP. Assunto prolongamento de linha Juara Tangará da Serra. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que vota pelo indeferimento do pedido formulado pela empresa Viação Juína Limitada, PP, referente ao requerimento de prolongamento de Juara versus Tangará da Serra até Cuiabá por perda de objeto. Diretor José, quanto ao item 9, qual é o seu voto e concordância ou não com o texto que está em tela? Voto com o relator, estou de acordo com o texto, presidente. Obrigado, doutor Noril. Seu voto e manifestação quanto ao texto em tela. Voto com o relator, estou de acordo com o texto em tela, presidente. Obrigado. Essa presidência também vota com o relator e está de acordo com o texto em tela para o item 9 de nossa pauta. Passamos para o item 10. Item 10, processo número 15.367/2021 de João G. Becerra Eireli. Assunto é extinção de linha, pauta solicitada pelo diretor de transportes e rodovias, regulador de transportes e rodovias, do diretor Paulo, ao qual eu passo a palavra. Bom, trata-se de um requerimento formulado pela empresa João Z. Bezerra, ME, referente à extinção da linha Rondonópolis a Ouro Branco do Sul, Itiquira.
operada na modalidade alternativa. Em 14 de janeiro de 2001, encaminhei os autos da CRTR para manifestação técnica. Dessa forma, a CRTR nos encaminhou o parecer número 022, as folhas 6 dos autos. E a conclusão é que fosse acatado o pedido da empresa referente à extinção do termo de permissão 06/2015 da AGER, oriundo do contrato 305/2003, outrora concedido a requerente para operar a linha Rondonópolis-Ouro Branco do Sul, na modalidade alternativo. Dessa forma, eu voto pelo deferimento do pedido da empresa referente à extinção do termo de permissão 06, que foi concedido pela AGER, e automaticamente a paralisação do serviço na linha Rondonópolis-Ouro Branco do Sul, na modalidade alternativa. Como voto, senhor presidente? Obrigado pela manifestação do voto. Eu vou solicitar ao chefe de gabinete que faça a leitura novamente da minuta a ser aprovada ou não da nossa ata, e para que possamos ponderar sobre o voto e quanto ao texto na sequência. 10. Processo de número 15367/2021. João G. Bezerra Ireli, assunto extinção de linha. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que vota pelo deferimento do pedido da empresa João G. Bezerra IME, referente à extinção do termo de permissão número 006/2015, a GRMT, oriundo do contrato de concessão de número 305/2003, 0000 ASJU, outrora concedido à empresa requerente para operar a linha 229.2100 Rondonópolis versus Ouro Branco do Sul, Itiquira, operada na modalidade de transporte alternativo. A diretoria decide, por unanimidade, encaminhar ofício ao poder concedente Sinfra para conhecimento da presente decisão. Obrigado pela leitura, Mariana. Vamos submeter, primeiramente, ao Paulo pela concordância do texto. Diretor Paulo, concorda com o texto do item 10? De acordo, presidente. Perfeito. Solicitamos ao auditor José que se manifeste quanto ao seu voto e ao texto do item 10. Presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto. Obrigado. Diretor Noril, quanto à sua manifestação de voto e quanto ao texto. Voto com o relator e estou de acordo com o texto. Ok. Também essa presidência vota com o relator e está de acordo com o texto do item 10. Passamos ao item 11 de nossa pauta, processo número 429-123/2021, que trata da Clautur Viagem e Turismo Limitada. O assunto é apresentar o quadro de horário. A pauta é solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, a qual eu passo a palavra. Trata-se de apresentação do esquema operacional referente às linhas Cuiabá-Santo Antônio. Esse eu faço questão de fazer a leitura, presidente. É uma situação um pouco divergente dos outros. Perfeito. Referente à linha Cuiabá-Santo Antônio, em razão da formalização do contrato emergencial 03/2020/00/00 Sinfra, especificamente o Mercado 1, lote 2, em que figura como delegatária a empresa Clautur Viagens e Turismo. No dia 11 de novembro, os autos foram encaminhados à CRTR para providências cabíveis. Em 12 de janeiro, foi expedido o termo de notificação 05/2021 para apresentação da frota necessária para operar a linha Cuiabá-Santo Antônio, folhas 7 e 8 dos autos, sendo respondido por e-mail no dia 13/1/2021, as folhas 9. Foi juntada a frota da empresa requerente cadastrada no CSSP, as folhas 10. A CRTR manifestou-se por meio do parecer técnico número 023/2021, em que opinou pelo indeferimento do esquema operacional apresentado.
as folhas 102 a 107 dos autos. Em 10 de fevereiro de 2021, foi juntado os autos cópia do relatório de fiscalização, onde consta a informação de que a requerente paralisou as atividades relativas à linha Cuiabá-Chapada, folha 13 a 15 dos autos. Por fim, os autos vieram para minha apreciação e encaminhei à chefia de gabinete para inclusão na reunião de diretoria. Isso foi no dia 10 de fevereiro. Esse é o relatório, presidente. Posso prosseguir? Obrigado. Pode manifestar seu voto. Ok. Então, cumpre ressaltar que, de acordo com o anexo 1 do projeto básico da contratação emergencial 01/2019 CINFRA, bem como do anexo 1 do projeto básico da concorrência pública 01/2012, constam como ligações propostas para a categoria diferenciada no mercado 1 as seguintes linhas: Cuiabá-Chapada e Cuiabá-Santo Antônio. Em 19 de outubro, por meio do protocolo 39.23.42/2020, a empresa requerente apresentou o projeto executivo apenas para a ligação Cuiabá-Chapada. Após aprovação pela diretoria colegiada, foi expedida a ordem de serviço número 02/2021 CRTR. Por outro lado, em relação à ligação Cuiabá-Santo Antônio-Leverger, naquele momento não foi apresentada nenhuma proposta para a operação da mencionada ligação, medida adotada no presente procedimento administrativo. Feitos os esclarecimentos iniciais, passo a análise do pleito. A CRTR manifestou-se por meio do parecer 023, em que opinou pelo indeferimento do esquema apresentado pela Clautur Viagens e Turismo Limitada. Vejamos. Como o esquema operacional será analisado tecnicamente para operar a ligação Cuiabá-Santo Antônio-Leverger, a empresa Clautur Viagens e Turismo apresentou uma proposta de quadro de horários, folhas 2 a 3, contendo 10 horários de ida e 10 de volta, conforme demonstrado na tabela abaixo. Isso. A requerente deixou de mencionar o quantitativo de frota que entende necessária para operar a referida ligação. Em 10 de janeiro, foi solicitado à empresa, através do termo de notificação 05/2021, a página 7, a apresentação da frota necessária para operar a referida ligação. No dia 13 de janeiro, através do e-mail 09, a empresa comunicou que utilizaria os veículos cadastrados na GER de placas QBF 5563, QBF 7573, OBJ 8936 e OBS 2F51. Conforme relatório da empresa, páginas 10, a mesma possui somente 3 veículos na frota, com as especificações em conformidade com a categoria diferenciada, de acordo com o decreto 1020, de 6/3/2012, na seção 3 dos veículos. As empresas delegatárias do STCRIP, que tratam o artigo 13 desse regulamento, manterão frota reserva, que também será cadastrada e fixada em 10% do total da frota exigida na operação. Dar-se-á o cancelamento do registro de veículos quando não estiverem em condições de prestar o serviço com segurança, conforme higiene e conformidade às condições técnicas exigidas em norma reguladora. Ultrapassar a idade de 10 anos para veículos utilizados na categoria básica e ultrapassar 8 anos para a categoria utilizados na operações da categoria diferenciada. A pedido da delegatária ou da transportadora para sua substituição, por ausência de qualquer documento obrigatório do veículo. A empresa possui os veículos placas OBS 2F51, QBF 5563 e QBF 7573 com idade até 8 anos. Considerando que a empresa deve possuir uma frota reserva de 10% da quantidade de veículos cadastrados para a categoria ao qual detém o mercado, observe que dos 3 veículos, um deva ser o veículo reserva. Teríamos apenas 2 em condições de operar as ligações Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Cuiabá, Santo Antônio. A coordenadoria reguladora de transporte rodoviário, que desde 12 de janeiro aguardou a regularização da frota, considera 2 veículos de quantidade insuficiente para a operação das 2 linhas autorizadas, Cuiabá-Chapada e Cuiabá-Santo Antônio, considerando a categoria diferenciada e a frota em não conformidade com esta categoria. Posto isso, conclui-se por recomendar o indeferimento do esquema operacional apresentado pela Clautur
Viagens e Turismo, e pela expedição de informação à Cinfra de que a empresa não tem condições técnicas para a operação relativa ao contrato emergencial 012-2020/00 Cinfra do mercado intermunicipal de passageiros MIT 1, categoria diferenciada. A requerente formalizou o contrato de permissão 013 para operar a categoria diferenciada no mercado 1, sendo as seguintes linhas: Cuiabá-Chapada, Cuiabá-Santo Antônio. No entanto, consta a informação de que a empresa paralisou as atividades da ligação Cuiabá-Chapada e no presente procedimento administrativo para operar a linha Cuiabá-Santo Antônio não foi apresentada a frota suficiente ou necessária para operar a ligação. Diante do exposto, senhor presidente, senhores diretores, voto pelo indeferimento do pedido apresentado pela Clautur quanto ao esquema operacional para operar a linha Cuiabá-Santo Antônio no MIT 1, lote 2, com a sugestão de encaminhamento ao poder concedente, informando que a empresa não possui condições técnicas para operar o contrato de concessão 013/2020, Cinfra, nos termos do parecer técnico 023/2021. É como voto, senhor presidente. Obrigado pela leitura do relatório e voto, diretor Paulo. Vou passar a palavra à chefe de gabinete, que também faça a leitura do possível extrato final, por enquanto minuta, do item, para que haja sua concordância com a escrita e depois submeter os demais diretores quanto ao seu voto. Item 11, processo de número 42.23/2021, Clautur Viagens e Turismo Limitada. Assunto: apresentar quadro de horários. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que vota pelo cumprimento do esquema operacional apresentado pela empresa Clautur Viagens e Turismo Limitada, CNPJ 06-298-914-000767, para operar a ligação Cuiabá versus Santo Antônio do Leverger, do mercado 1, lote 2, com sugestão de encaminhamento de ofício ao poder concedente, Cinfra, informando que a empresa requerente não possui condições técnicas para operar o contrato emergencial de permissão número 03/2020-0000 Cinfra. Obrigado pela leitura. Diretor Paulo, quanto à sua concordância com o texto que está em tela para o item 11? De acordo, senhor presidente. Obrigado. Doutor José, quanto ao seu voto e concordância com o texto que está em tela para o item 11? Presidente, antes de votar, eu queria só um esclarecimento do relator aí do processo, para entender melhor o assunto. E está afirmando que a empresa não possui condições técnicas. Pelo que eu entendi no voto que ele deu, a empresa não cumpriu obrigações contratuais, né? Que era ter os ônibus adequados para a prestação de serviço. Aí eu só estou indagando ele, se a afirmação é essa mesmo, de condições técnicas, ou é descumprimento das cláusulas do contrato. Só um esclarecimento. Na realidade, doutor José Rodrigues, são condições técnicas mesmo, porque a técnica está muito ligada à forma como se presta o serviço, e ela não apresentou os veículos com as características necessárias para a operação do referido MIT. Esse é um dos problemas, né? E naturalmente vai estar em desconformidade também com o contrato. Além do descumprimento de questões contratuais, questões técnicas necessárias à operação, como, por exemplo, a idade de veículo, a quantidade mínima necessária de veículos para conseguir operar os dois mercados. Sendo que até a linha Cuiabá-Chapada, ela já até abandonou, conforme consta no documento acostado aos autos. Então, por questões técnicas também. Seria possível adicionar aí na descrição da decisão da diretoria condições técnicas e descumprimento das cláusulas contratuais? Ou você acha que não é necessário? Eu acredito que pode ser complementado, complementar essa informação também. Não vejo óbice nenhum. Ok. A chefe de gabinete está fazendo um ajustezinho na escrita. Que a própria inexecução, por exemplo, da linha Cuiabá-Chapada, que a gente autorizou, né, já é um descumprimento grave, né, de contratual. E descumprimento contratual, né? É isso? Isso, presidente. Tá, a Mariana está fazendo o devido ajuste, e assim que ela concluir, submetemos novamente.
Salvo engano, referente à permissionária, só para esclarecimento, senhores, tem um item de nossa pauta que é sorteio de relator para análise da caducidade do contrato. Embora seja um contrato de permissão, a empresa já tenha até paralisado as atividades, é necessária ainda a análise da caducidade do contrato. Doutor José e doutor Paulo, vejam se o texto ficou devidamente de acordo. Talvez, em vez de não possuir, por não atender às condições técnicas, né? Talvez ela até possua, mas não atendeu com quem entregou, né, Paulo? Mas, assim, o que importa para a agência é o que ela apresenta aqui, né, presidente? Assim, é fora do... Traduz esse contrato aí, né? Informando que a empresa descumpriu o contrato, não conseguiu cumprir o contrato. Deixa eu olhar a forma aqui. Informando que a empresa descumpriu as obrigações por não possuir condições técnicas para operar o contrato. Descumpriu as obrigações lá, né? Obrigações contratuais ou não precisa? Não precisa, porque o contrato está na frente aqui. Tá, não precisa. Senão vai repetir novamente. Ficou melhor. Ficou melhor. Eu acho que ficou legal, sim. Beleza. Doutor Paulo, de acordo com o texto? De acordo, presidente. Com as devidas correções, doutor José Rodrigues, seu voto quanto ao item 11 e também a aprovação ao texto que está em tela. Presidente, o voto com o relator está de acordo com o texto. Doutor Noril, quanto ao seu voto e ao texto do item 11. Presidente, voto com o relator e estou de acordo com o texto em tela. Obrigado. Essa presidência também vota com o relator e está de acordo com o texto em tela. Passamos para o item 12, que trata-se do processo número 539637-2019, Viação Juína Limitada. O assunto é modificação de horários. A pauta é solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, ao qual eu passo a palavra. Trata-se de requerimento formulado aí pela Aviação Juína, apresentado em novembro de 2019, requerendo modificações na linha do MIT 5, categoria diferenciada, Cuiabá, Araputã, Cuiabá, Comodoro e Sapezal. Então, também por perda de objeto, a CRTR recomendou o arquivamento dos autos por meio da informação técnica 065 de 2021. Então, de acordo com a informação técnica 065 de 2021, eu voto pelo indeferimento do pedido formulado pela Aviação Juína, requerendo modificações nos horários de Cuiabá, Araputã, Cuiabá, Comodoro, Cuiabá, Sapezal, por perda de objeto. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Vamos passar a palavra para a Mariana, que faça a leitura da pretensa extrato de ata, para que seja devidamente, na sequência, verificada e aprovada junto com o voto pela diretoria. Item 12, processo de número 539637/2019, Viação Juína Limitada. Assunto: modificações de horários. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que vota pelo indeferimento do pedido formulado pela empresa Aviação Juína Limitada EPP, requerendo modificações de horário Cuiabá versus Araputanga, Cuiabá versus Comodoro, Comodoro versus Sapezal, por perda de objeto. Obrigado pela leitura do diretor Paulo, de acordo com o texto em tela. De acordo, senhor presidente. Doutor José, quanto ao seu voto para o item 12 e concordância com o texto em tela.
Presidente, voto com o relator e estou de acordo com o texto do item 12. Doutor Noril, quanto à sua concordância com o texto em tela, e voto. Voto com o relator e estou de acordo com o texto em tela, presidente. Perfeito, obrigado. Essa presidência também está de acordo e com o texto em tela e vota com o relator. Passamos ao item 13, que é o processo número 447864-2020. Edemilson Jerônimo de Souza, assunto é auto de apreensão 1818, pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, ao qual eu passo a palavra. Qual o número do processo, presidente? Só para mim. Está abrindo, diretor, é 447864 de 2020, Edmilson Jerônimo de Souza. Tá, deixa eu só. 4478, a decisão reguladora monocrática. Só um minuto. Eu vou fazer a leitura também desse... na verdade, é uma decisão monocrática. O senhor Edmilson Jerônimo de Souza foi autuado em 19/11/2020 pela fiscalização da AGER, tendo sido lavrado o auto de apreensão número 1818, com base no artigo 57, inciso 2º da Lei Complementar 432, com a seguinte observação: realizando o transporte ST-CRIP sem autorização de forma continuada. A AGER possui 30 dias para notificar, segundo o disposto no artigo 62 da Lei 432, sendo enviado o termo de notificação 10.879, através do ofício CRTR número 250/2020. O autuado possui prazo de 15 dias para se manifestar, conforme disposto no artigo 75 da Lei 7.692/2002, combinado com o artigo 4º da Resolução 02/2009 da AGER. O autuado apresentou defesa tempestiva em 28/1, protocolizado sobre o número 410/58/2021, e juntou documentos às folhas 19 e 23. O relatório técnico da CRTR sugere a anulação do auto de apreensão. Os autos foram encaminhados à DRTR em 1/2/2021. Observando que o processo já se encontra devidamente instruído, procedo o encaminhamento de praxe. É o relatório. Decido. Foi lavrado o auto de apreensão, então, em desfavor de Edemilson Jerônimo de Souza, por realizar transporte intermunicipal de passageiros sem autorização da AGER. O autuado apresentou defesa alegando que não realiza o transporte intermunicipal de passageiro e, na data dos fatos, havia emprestado o veículo à irmã e ao cunhado para a realização de consulta médica. Portanto, requer a anulação do auto de apreensão. A administração pública pode anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los também por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Como é sabido, a apreensão o auto de apreensão de transporte deve preencher os elementos essenciais para que se concretizem, quais sejam: lavratura por autoridade competente, conduta possivelmente infratora, forma escrita, sujeito passivo, tipificação e vontade do agente. No caso em tela, em análise dos documentos juntados e ao conteúdo técnico da apreensão, verifique-se que foi apresentado documentos que demonstram a existência de relação de parentesco entre o proprietário do veículo, o condutor e a passageira, bem como estes compareceram ao Hospital São Mateus, em Cuiabá, para a consulta médica. Sendo assim, comprovado o caráter não comercial da viagem. Diante dos fundamentos apresentados, decido pela anulação
do auto de apreensão com fundamento técnico do parecer da CRTR de folha 26. Assim sendo, remeto os autos ao gabinete da presidência para atendimento do que determina a resolução o artigo 7 da resolução 02/2009, com a sugestão de recomendação à Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário que adote maior prudência nos procedimentos de autuação para impedir a reincidência de anulação por parte dessa agência reguladora. É o que eu tinha a informar, senhor presidente. Perfeito, obrigado. Vou pedir que a chefe de gabinete submeta o extrato do possível aprovação pela diretoria e da ciência dada pelo diretor. Item 13, processo de número 447864 de 2020, Edmilson Jerônimo de Souza. Assunto: auto de apreensão 1818. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. Ao diretor regulador de transportes e rodovias, Sr. Paulo Monteiro Guimarães, deu ciência à diretoria executiva da decisão monocrática número 013 de 2021, que anula o auto de infração número 1818. Diretor Paulo, de acordo com o texto em tela. De acordo, presidente, eu solicito que seja enviado esse auto à corregedoria. Poderia colocar. Sim. Para apreciação da diretoria essa sugestão. Perfeito. Devido ao erro instrumental. Uhum. Aguardando a correção, na sequência já submetemos novamente a aprovação e seguimos para os demais posicionamentos. Então, incluindo a voto, fica: a diretoria executiva, por unanimidade, decide pelo encaminhamento deste processo ao diretor corregedor. De acordo com o texto, diretor Paulo, devidamente corrigido. De acordo, senhor presidente. Perfeito. Doutor José, de acordo com o texto para o item 13. Presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto. Doutor Noril, de acordo com o texto. Presidente, voto com o relator de acordo com o texto. Essa presidência também está de acordo com o texto da ciência dada pelo diretor de transportes. Vamos ao item 14, processo número 551294-2017 da Verde Transporte Limitada. Assunto: aproveitamento de linhas interestaduais. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, ao qual eu passo a palavra. Bom, na verdade, senhores diretores, esse foi um requerimento também formulado no ano de 2017 ainda, pela Verde Transporte, que operava as linhas ainda sem contrato, né? E ela requereu a inclusão de pontos de seções intermunicipais na linha interestadual dela, que era Santarém, no Pará, a Cuiabá, né? E que pese a legislação prevê essa possibilidade, a CRTR recomendou, por meio da informação técnica 064, o indeferimento do pedido por perda de objetos, né? Diante do exposto, então, eu voto pelo indeferimento do pedido referente à inclusão das seções intermunicipais na linha Santarém do Pará, Cuiabá, por perda de objetos. Obrigado pela manifestação de relatório e voto, doutor Paulo. Vamos passar para a chefe de gabinete fazer a leitura do provável extrato, se assim for aprovado, e para a leitura a gente submete. Item 14, processo de número 551294 de 2017, Verde Transporte Limitada. Assunto: aproveitamento de linhas interestaduais. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias.
A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que vota pelo indeferimento do pedido formulado pela empresa Verde Transportes Limitada, referente à inclusão de pontos de seção intermunicipais na linha interestaduais 02001500 Santarém, Cuiabá, Mato Grosso, por perda de objeto. Obrigado pela leitura. Diretor Paulo, de acordo com o texto que está em tela para o item 14. De acordo, presidente. Obrigado. Doutor José, quanto ao seu voto para o item 14 e concordância ao texto que está em tela. Presidente, voto com o relator, estou de acordo com o texto. Obrigado. Diretor Noril, quanto ao seu voto e concordância com o texto para o item 14 que está em tela. Voto com o relator, estou de acordo com o texto em tela, presidente. Esta presidência também vota com o relator e está de acordo com o texto em tela. Passamos para o item 15, que trata do processo número 29.8605/2019, Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. O assunto é recurso interposto contra a decisão da diretoria colegiada da AGER, que manteve o auto de infração 0002/2020, a AGER-MT SFE, pauta solicitado pelo diretor de Energia e Saneamento, ao qual eu passo a palavra. Deixa eu só pegar aqui, presidente, para ver se eu acho... A Mariana também colocou em tela, tá? Pode aumentar um pouco o tamanho? Fica tranquilo. Ao seu tempo, tá? Tá, presidente, bom dia a todos. Trata-se do processo 29.8605 de 2019. Foi um recurso interposto pela Energisa em face à decisão... Deixa eu só baixar aqui a outra reunião. Foi um recurso interposto pela empresa Energisa Mato Grosso em face da decisão da diretoria executiva colegiada, que ela foi autuada por descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nos procedimentos de distribuição de energia no Sistema Elétrico Nacional. Nós aplicamos uma penalidade a ela e eles interpuseram agora um recurso em face da Energisa. Então, eu só estou exercendo o juízo de reconsideração, mantendo a decisão recorrida e submetendo a apreciação do colegiado para posterior julgamento pela ANEEL. É apenas um despacho, presidente. E julgando, mantendo a decisão recorrida. Obrigado pela leitura. E peço só que a chefe de gabinete faça a leitura do extrato para que possamos nos manifestar. Item 15, processo de número 29.8605 de 2019, Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. Assunto: recurso contra a decisão da diretoria executiva colegiada da AGER, que manteve o auto de infração 0002/2020, AGER-MT SFE, pauta solicitada pelo diretor regulador de Energia e Saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, em sede de juízo de reconsideração, mantém por seus próprios fundamentos a decisão recorrida e determina o envio do processo ANEEL para julgamento em última instância do recurso interposto. Obrigado pela leitura. De acordo com o texto, doutor Noril, que está em tela. De acordo, presidente. Doutor José, de acordo com o texto que está em tela para o item 15. De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Paulo, de acordo com o texto que está em tela para o item 15. De acordo, senhor presidente. Obrigado. Essa presidência também está de acordo com o texto que está em tela para o item 15. Passamos para o item 16, que é o processo 26.8076/2019 da Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. O assunto é recurso interposto contra a decisão da diretoria executiva colegiada da AGER, que manteve o auto de infração 003/2019, AGER-MT SFE, pauta solicitada pelo diretor regulador de Energia e Saneamento. Qual passo a palavra? Presidente e demais diretores, é o mesmo assunto também, só que trata do processo 26.8076 de 2019, que foi um recurso interposto pela Energisa Mato Grosso, em face da decisão da diretoria executiva colegiada da AGER, que autuou a empresa por descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica, além de deixar de prestar informações aos consumidores. No mesmo sentido,
eu mantenho em sede de reconsideração a decisão recorrida e submeto à apreciação do colegiado para posterior julgamento pela ANEEL. Obrigado, doutor Noril. Vamos solicitar à chefe de gabinete que faça a leitura do possível extrato de ata a ser votado. Item 16, processo de número 2687.6 de 2019, Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia S.A. Assunto: recurso interposto contra a decisão da diretoria executiva colegiada da AGER, que manteve o auto de infração 0003-2019, a AGER-MT-SFE. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, em sede de juízo de reconsideração, mantém por seus próprios fundamentos a decisão recorrida e determina o envio do processo à ANEEL para julgamento em última instância do recurso interposto. Obrigado pela leitura. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela para o item 16? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor José Rodrigues, a sua manifestação quanto ao texto em tela, item 16. De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Paulo, a sua manifestação quanto ao item em tela, número 16 da pauta. Nesse caso também, presidente, estou de acordo aí com o nosso relator. Perfeito. Essa presidência também está de acordo com o relator e passamos ao item 17, processo número 632-519-2019. Aprovale, Associação de Produtores Rurais do Vale do Cedro. A associação, só acertar o tio para nós, Mariana. Assunto: auto de infração, número 001-2020, a AGER-MT-SFG, recurso, pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento, doutor Noril, ao qual passo a palavra. Trata-se do processo 632519 de 2019, onde tem como interessada a Associação de Produtores Rurais do Vale do Cedro, Aprovale, né, que foi um recurso interposto por ela, junto à AGER, contra o auto de infração 001 de 2020, que foi autuada por descumprir determinação exarada pela diretoria da ANEEL, que nesse caso, a diretoria da ANEEL determinou que eles solicitassem a revogação da outorga, e eles não cumpriram com esta determinação. Em razão disso, depois de analisar o presente recurso, coaduno com as razões expostas no juízo de reconsideração do auto de infração, emitido pela Coordenadoria Reguladora de Energia, e concluo pela inexistência de fatos ou razões de direitos que motivem a modificação da decisão. Em consonância com o parecer da AGR, voto pela manutenção da autuação imposta à associação, hora recorrente, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 9.254,47. É como voto. Obrigado pelo seu voto, diretor Noril. Passo a palavra ao chefe de gabinete fazer a leitura do extrato para que possamos ponderar em conjunto quanto ao extrato e voto. Item 17, processo de número 632519 de 2019, Aprovale, Associação de Produtores Rurais do Vale do Cedro. Assunto: auto de infração número 0001 de 2020, a AGER-MT-SFG, recurso. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Wilber Noril O'Hara, que vota por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a autuação imposta à Associação de Produtores Rurais do Vale do Cedro, Aprovale, pelo descumprimento de determinação exarada pela diretoria da ANEEL, por meio de auto de infração número 0001/2020, a AGER-MT-SFG, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 9.254,47. Obrigado pela leitura. Doutor Noril, de acordo com o texto para o item 17. De acordo, presidente. Obrigado. Doutor José, de acordo com o texto para o nosso item 17, manifesta também o seu voto. Presidente, voto do relator, estou de acordo com o texto. Obrigado. Doutor Paulo, quanto ao seu voto e concordância ao texto para o item 17. Voto com o relator, presidente, e de acordo com o texto em tela.
Obrigado. Essa presidência também está de acordo com o relator e vota de acordo com o item que está em tela para o 17 de nossa pauta. Passamos para o item 18, processo número 80.605/2020, Mariani Transportes Rodoviários Eireli Microempresa, ME. Assunto auto de infração 0527, recurso pauta solicitado pelo diretor regulador de energia e saneamento, ao qual eu passo a palavra. Trata-se do processo 8065 de 2020, que tem como interessada a empresa Mariani Transportes Rodoviárias Limitada, que interpôs recurso contra o auto de infração número 0527, no qual foi autuada por não emissão de nota fiscal de prestação de serviço privado de transporte de passageiros na modalidade fretamento. Após a análise do recurso apresentado, conclui pela inexistência de fatos novos ou razões de direitos que motivem a modificação da decisão e, em consonância com o parecer da AGR, voto pela manutenção da autuação por não emissão da nota fiscal da prestação de serviço privado de transporte de passageiros na modalidade de fretamento imposta à empresa Mariani Transportes Rodoviários Eireli ME, hora recorrente. É como voto. Obrigado, doutor Noril. Passo a palavra ao chefe de gabinete para ver a pretensa escrita do nosso extrato de ata para devida aprovação em conjunto com o voto. Floresta. Item 18, processo de número 80.605 de 2020, Mariani Transportes Rodoviários Eireli ME. Assunto auto de infração número 0527, recurso. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Wilber Noril O'Hara, que vota pela manutenção da autuação imposta à empresa Mariani Transportes Rodoviários Eireli ME, por não emissão de nota fiscal da prestação do serviço privado de transporte de passageiros na modalidade de fretamento. Auto de infração número 0527. Obrigado pela leitura. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela para o item 18. De acordo, presidente. Obrigado. Doutor José, quanto ao seu voto e concordância com o texto em tela para o item 18. Voto com o relator, de acordo com o texto, presidente. Obrigado. Doutor Paulo, sua manifestação de voto e quanto ao texto do item 18. De acordo com o texto em tela, presidente, voto com o relator. Obrigado. Essa presidência também está de acordo com o texto em tela para o item 18 e voto com o relator. Item 19, processo número 32.1425/2020, Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Assunto: solicitação de parceria para gestão de serviço público e saneamento básico. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia e saneamento, ao qual eu passo a palavra. Trata-se do processo 32.1425 de 2020, que tem como interessada a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, que através do ofício 037 de 2020, protocolado sob o número 32.1425 de 2020, pela Prefeitura de Alta Floresta, no qual ela solicita a adesão à AGER de uma parceria de gestão de serviços públicos de saneamento básico. Depois de analisar a solicitação do interessado, em consonância com o parecer da AGR e com o parecer técnico 033/2020, voto por oficiar o governo do Estado do Mato Grosso, entre parênteses, governador e Casa Civil, para manifestar-se quanto à estruturação do quadro de pessoal da AGER, mediante a realização de concurso público, para que a AGER tenha condições de ser a entidade reguladora dos serviços públicos de saneamento dos municípios que manifestarem interesse. Adicionalmente, voto por aguardar a manifestação do governo para formular resposta ao interessado. É como voto, presidente. Obrigado pela manifestação do voto. Doutora Mariana, por gentileza, ler o pretenso texto de ata para que seja apreciado e concordado conjuntamente com a emissão de votos pelos diretores. Item 19, processo de número 32.1425 de 2020, Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Assunto: solicitação de parceria
para a gestão de serviços públicos de saneamento. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia. A diretoria executiva, por unanimidade, acompanha o voto do relator Wilber Nogueira O'Hara, que vota por oficiar ao governo do estado de Mato Grosso, governador e Casa Civil, para manifestar-se contra a estruturação do quadro de pessoal da AGER mediante realização de concurso público, para que a AGER tenha condições de ser a entidade reguladora dos serviços públicos de saneamento dos municípios que se manifestarem interesse. A diretoria executiva, por unanimidade, determina ainda que seja ratificado no presente ofício os dispositivos relativos às condições necessárias para a regulação e fiscalização do setor, conforme já oficiado no processo de número 490085. Obrigado pela leitura, doutora Mariana. Doutor Noril, de acordo com o texto em tela. De acordo, presidente. Doutor José, sua manifestação pelo voto e concordância com o texto em tela. Presidente, eu só queria fazer um pedido de esclarecimento ao relator do processo. Nós estamos diante de uma solicitação do município para que a AGER possa ser um agente importante nessa política pública de extrema relevância que é o saneamento público, e o encaminhamento da decisão da diretoria está sendo para fazer uma provocação ao governador da Casa Civil. Eu indago ao relator se esse encaminhamento que a AGER vai fazer ao governo, ao governador e à Casa Civil, vai ser comunicado ao solicitante, né? Porque senão quem demandou a AGER fica sem resposta. É só um pedido de esclarecimento para que a gente dê algum retorno a quem provocou a agência, né? Porque a gente está indo para um outro espaço. Ok, assim que quiser se manifestar, doutor Noril, fique à vontade. Diretor José Rodrigues, no finalzinho do voto está assim, ó. Adicionalmente, voto por aguardar a manifestação do governo para formular a resposta interessada. Não quer dizer que a gente também não possa, por diretoria executiva, também comunicar o próprio município de que a gente está aguardando essa resposta, entendeu? A gente pode deixar claro e informar para os prefeitos, para as prefeituras, que a gente está aguardando a manifestação do governo no sentido do nosso saneamento. Acho que pode ser encaminhado a decisão da diretoria para a prefeitura via ofício. Por mim não tem problema não, pode ser. É até melhor, Senhores né? diretores, eu peço que a reunião seja interrompida nesse momento. O presidente da Assembleia Legislativa acabou de chegar na AGER para ir lá na recepção para receber e subir para a presidência. Convido vocês para subirem também, tudo bem? Conforme previamente sabido, Depois a gente retorna. vamos suspender por o tempo necessário da visita dele e retomamos assim que ele sair, tá? Obrigado. Tá bom, presidente. De acordo. Vamos suspender, então. Tá ok, de acordo.